Olá, pessoal, bom dia. Eu sou Isabela Coutinho, graduanda de Psicologia e estagiária extensionista do Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão, NEPEM UFRJ, e do Projeto Panda, juntamente com o Gabriel Moreira e com a Vitória Veloso, que também são apresentadores do trabalho, e a Caroline Coutinho, que é nosso apoio técnico, junto com o Pedro, extensionista, e o apoio do festival. Hoje nós vamos apresentar, o trabalho Relato de Experiência com o caso de TEA na reabilitação neuropsicológica remota, que é coordenado pela professora doutora Cristina Wig, e que também é coordenadora do NEPEM e do Panda. Pode passar. Aqui estão os nossos contatos, Volta um pouquinho. Isso, os nossos contatos, pode passar. E falando um pouquinho mais para vocês sobre o NEPEM, e sobre o Panda, o NEPEM ele foi criado em 1999 diante da necessidade e da importância de serviços em neuropsicologia na cidade do Rio de Janeiro, e ele é sediado no Instituto de Neurologia Deolindo Couto, no INDC UFRJ, que fica lá na Praia Vermelha. E a partir da criação do NEPEM, ele passou a desenvolver atividades de ensino e pesquisa, e a partir de 2006 também de extensão, com o projeto Panda. E atualmente o NEPEM atua no INDC, no Deolindo Couto, na divisão de Psicologia Aplicada, DPA, no Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, Fernandes Figueira, no IF Fiocruz, no Colégio de Aplicação da UFRJ, no CAP, e realiza avaliações e reabilitações neuropsicológicas de casos diversos. Já o Panda, ele visa atender a crescente demanda de problemas escolares e de diagnósticos de dificuldade de aprendizagem. E ele conta com 8 ações. A avaliação e a reabilitação neuropsicológica, que vão ser as ações que a gente vai focar hoje aqui nesse trabalho, na apresentação para vocês. A cartilha, aprendendo a lidar com a dificuldade de aprendizagem. O grupo de pais, o Panda na escola, que a gente atua lá no CAP da UFRJ, as mídias sociais, que a gente vai divulgar também para vocês aqui embaixo, e no final da apresentação, a ação Inovação e Tecnologias de Aprendizagem e o Panda na Primeira Infância. Pode passar. Então, a gente vai apresentar para vocês um relato de experiência do caso de um menino de 11 anos, João ou Jota, nome fictício, e que iniciou o atendimento pelo Panda em novembro de 2019. Ele foi inicialmente encaminhado para avaliação neuropsicológica. Ele possui diagnóstico do transtorno do espectro autista, do TEA, e na primeira sessão de avaliação foi assinado com os responsáveis o termo de consentimento livre e esclarecido, TCLE, que nos permite fazer uso desses dados da avaliação para pesquisa. E então, o que é a avaliação neuropsicológica? Ela é semelhante a um exame, Ela é realizada mediante a aplicação de uma bateria de testes psicométricos que procuram identificar o rendimento cognitivo funcional a partir do conhecimento de suas relações com o funcionamento do cerebral. Então, a gente avalia as funções cognitivas, como, por exemplo, atenção, memória, funções executivas, isso através dos testes psicométricos, mas também da observação clínica e também de entrevistas, E, então, essa avaliação nos permite investigar uma determinada função cognitiva e observar a sua integridade ou comportamento. E ela é bastante utilizada para investigar também a organização do funcionamento cerebral e sua relação com as atividades comportamentais decorrentes de algum distúrbio específico do cérebro. Pode passar. E quais são os objetivos da avaliação neuropsicológica? São identificar e descrever essas alterações no funcionamento psicológico e estabelecer também um correlato neurobiológico com o resultado dos testes, além de determinar se essas alterações estão ou não associadas a doenças neurológicas ou psiquiátricas. A gente avalia também se essas alterações através do tempo e desenvolve um prognóstico, indica o curso do transtorno ou da doença, a partir de um diagnóstico. A gente oferece orientação para reabilitação, para o planejamento vocacional ou educacional, pode passar. Também orientações para cuidadores e familiares de pacientes e auxilia no planejamento e na implementação do tratamento, a gente vai ver as recomendações terapêuticas. Objetiva também, desenvolver pesquisa científica e elaborar documentos legais.
Então, falando um pouquinho do transtorno, né, do espectro autista, do TEA, ele é um transtorno, é uma condição do desenvolvimento que possui um enorme impacto no cotidiano dos indivíduos, ele é mais especificamente, né, um transtorno do neurodesenvolvimento, e ele leva a dificuldades de adaptação social, comunicação e no comportamento. Ele é baseado nas seguintes manifestações diagnósticas, né? São déficits qualitativos na interação social, na comunicação e padrões restritivos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades, como, por exemplo, padrões ritualizados de comportamento verbal e não verbal, interesses fixos e restritos, né? Que são anormais em intensidade ou foco, como, por exemplo, a gente vai ver no caso de Jota, que ele tinha muito interesse por ventiladores, luz, animais da Austrália, e também, né, uma hipo ou hiperreatividade de estímulos sensoriais ou interesse em comum por esses aspectos sensoriais do ambiente. E além disso, né, é preciso ter a presença precoce desses sintomas. Então, alterações, né, no âmbito da socialização, elas possuem um enorme impacto na vida adulta diária desses indivíduos com TEA, né, afetados, seja no desenvolvimento da linguagem verbal, não verbal e também no comportamento social, levando a dificuldades de adaptação. E no adolescente, né, e até mesmo no adulto, com o transtorno do espectro autista, eles têm maior propensão à ansiedade e à depressão, o que torna um fator de grande importância a ser observado, né, com o passar dos anos. Então, a descrição do caso, né? Foi uma avaliação neuropsicológica inicialmente de João ou Jota. Durante a avaliação, que foi em 2019, né? Ocorreu em novembro e dezembro de 2019, teve a duração de 7 sessões. O Jota tinha 9 anos de idade e atualmente ele se encontra com 11 anos de idade. E o motivo do encaminhamento foi realmente traçar um plano terapêutico, né? Com as devidas intervenções, além de verificar, né, comportamentos relacionados à agitação, hiperatividade, desatenção, comportamento opositor desafiador, agressividade, a pedido da psicóloga, né, que ele era acompanhado na época. Pode passar. Ele apresenta, né, o diagnóstico do transtorno do espectro autista, conferido através de avaliação neuropediátrica desde aproximadamente os 3 anos de idade. E ele é matriculado em instituição de ensino privada, ele se encontrava na época no 4º ano do ensino fundamental. Em relação ao nascimento, ele aspirou mecônio no parto e precisou ficar no oxigênio ao nascer, porém sem maiores indícios, né, de complicações. Em relação à amamentação, ela foi descrita como um processo difícil, né, em que não havia troca de olhares entre mãe e o bebê. E desde os 2 anos ele tem o hábito de andar na ponta dos pés. Porém, desde o período da avaliação, esse hábito já estava, né, bem mais enfraquecido, assim, não era mais um hábito tão frequente. Em relação aos marcos do desenvolvimento, foram todos dentro do tempo esperado, né? Porém, em relação à fala, foi relatado pelos responsáveis um pouco de desinteresse, então ele conseguiu falar as primeiras palavras aos 9 meses de idade, porém ele só foi efetivamente se comunicar, né, conseguir falar efetivamente com 2 anos de idade. Durante o processo de avaliação, os responsáveis estavam em processo de divórcio, né, o que é um fator importante. E J apresenta comportamento agressivo, podendo ser consigo mesmo ou com os outros. Quando perde em algo, um jogo, por exemplo, se frustra ou é contrariado e não apresenta desordens na fala, escrita, leitura, porém às vezes não entende um comando de uma tarefa sozinho. E costuma ser bastante resistente a tarefas escolares ou que se assemelhem à escola. Durante a avaliação, né, ele fazia uso de aripiprazol 10 mg uma vez ao dia, sertralina 50 mg, Concerta, né, que é o metilfenidato, a ritalina, pela manhã, e melatonina, né, para ajudar no sono. Porém, durante a avaliação, os responsáveis optaram por não fazer o uso do Concerta, né, da ritalina. E algumas outras alterações comportamentais eram esse escapismo, né, em relação ao estudar, essa fuga de atividades que se relacionem com atividades da escola, umas falas mais pesadas que a gente vai ver, né, ao longo da avaliação, birra, agitação, movimentos estereotipados, né, flapping de mão, pulos, estereotipias vocais também, às vezes justificadas como felicidade extrema ou alguma irritação,
e alguns interesses em comuns, né, como eu já comentei, por ventiladores, luz, animais da Austrália. Ele, na época, né, era acompanhado por psicóloga, neurologista e psiquiatra, e durante a avaliação ele apresentou muito resistente, né, e opositor ao que lhe era proposto, mas a gente conseguia ir negociando em relação à realização das atividades, né? Ele não permanecia sentado, muitas vezes queria mudar as regras das atividades, além de se mostrar por vezes desatento, agitado, distraindo-se constantemente com o ar-condicionado, com o ventilador da sala. E durante a avaliação, né, eram feitos passeios com Jota em outras salas da clínica escola, para que ele visse os diferentes ventiladores. Por vezes ele também fazia vídeos, né, desses ventiladores, do ar-condicionado, da luz, com o auxílio dos responsáveis para que ele assistisse posteriormente. E aí foi uma forma, né, que a gente encontrou dele ir contribuindo com a gente, da gente ir criando um vínculo, da gente ir avançando, né, com a avaliação. Qual foi o protocolo? Né? A gente utilizou entrevistas clínicas tanto com os responsáveis, juntos e separadamente, tanto com o Jota. Também o inventário de habilidades sociais, problemas de comportamento e competências acadêmicas para crianças, o SSRS. Todos esses instrumentos, eles podem ser restritos do psicólogo, não restritos ou fontes fundamentais de informação, né? O Wisconsin, o teste de classificação de cartas de Wisconsin, o FDT, teste dos 5 dígitos, esses dois avaliam funções executivas. O Figuras Complexas de Ray, o teste gestáltico visor-motor de Bender, tanto a análise quantitativa quanto a análise qualitativa, e esses dois instrumentos avaliam, né, são instrumentos de desenho, então eles avaliam a apraxia construtiva, função visual, a maturação perceptomotora, e também memória imediata. A escala de inteligência Wechsler para crianças, o VISC-4, que avalia a capacidade intelectual, né, além de diversas outras funções cognitivas. A bateria psicológica para avaliação da atenção, né, que avalia a atenção mais especificamente. O teste de desempenho escolar 2, que avalia as habilidades escolares, leitura, escrita e aritmética. O inventário de comportamento para crianças e adolescentes, né, o CBCL, e o TRF, também esse de baixo, que são 2 inventários de comportamento, um deles respondidos pelos responsáveis, e o outro pelos professores. Gente, tá ao vivo, né? Tá rolando. Só um adendo, porque eu recebi uma mensagem da nossa coordenadora falando que não entrou ainda para ela, mas tá tudo certinho, gente, do apoio? Vou aguardar um ok de vocês. Tudo bem. Então, a gente foi informado que a transmissão no YouTube está com um pequeno problema, mas no Facebook está acontecendo. Eu vou pedir para a Vitória e para o Gabriel só informar isso para a nossa coordenadora, para a Cristina, ou no nosso grupo também, para que eles consigam assistir pelo Facebook. Obrigada, Pedro. Também a gente utilizou 2 escalas, né? Para avaliar os traços autísticos, né, de autismo, a CARS-DR e a ATA, além do relatório escolar. Pode passar. Então, os resultados, né, dessa avaliação neuropsicológica. Começando pelo VISC, né, ele avalia a capacidade intelectual das crianças e o processo de resolução de problemas. J obteve quociente de inteligência 81, né, médio inferior. Índice de compreensão verbal, que avalia, né, que as habilidades verbais, né, por meio do raciocínio, da compreensão e da conceituação. Ele obteve, né, classificação média. Quanto ao índice de organização perceptual, que avalia esse uso da percepção, né, junto com outras funções cognitivas, ele teve esse desempenho médio inferior. O índice de memória operacional, o qual avalia atenção, concentração, memória operacional, também médio inferior. E o índice de velocidade de processamento, que avalia, que mensura, né, essa agilidade mental, ele obteve desempenho limítrofe. E a gente pode perceber que ele ficou ali entre o desempenho médio e médio inferior. O médio inferior, né, denota certa dificuldade, então não demonstra para a gente uma dificuldade de nível grave, né, significativo, ele está ali bem próximo da média. O único índice que ele obteve, né, desempenho limítrofe foi o de velocidade de processamento, né, que mensura agilidade mental,
mas que foi também bastante influenciado pelo fator comportamental. Então, a gente vai ver, né, durante o resultado dos outros instrumentos, que o fator comportamental também influenciou outros resultados. Aqui no gráfico, a gente especifica um pouco mais os subtestes ainda do instrumento VISC, né, mais especificamente. A gente pode ver aqui no eixo Y os pontos ponderados. O 10 significa dentro da média, né, médio, e do 7 ao 9, médio inferior. Então, a gente pode perceber que na maioria dos subtestes, ele ficou, né, na média, um pouquinho acima da média ou um pouquinho abaixo da média. Pode passar. Em relação às habilidades escolares, né, ele apresentou um resultado abaixo do esperado no que se refere à escrita, leitura e aritmética, denotando grande dificuldade no instrumento TDE, né, que ele é bastante parecido com as atividades, né, feitas na escola. Então, J apresentou, né, bastante resistência na realização desse instrumento, né, o que já denota para a gente também uma relação um pouquinho conturbada com a aprendizagem, e isso influenciou diretamente no resultado desse instrumento. Porém, o boletim escolar que foi enviado para a gente, né, no processo de avaliação, demonstrou que ele possui notas acima da média mínima, né, fornecida pela escola, e em outro instrumento, que foi o SSRS, a partir da avaliação dos professores, os professores que responderam a esse instrumento, ele possui um resultado mediano, né? Isso é dentro do esperado em relação à competência acadêmica. Em relação às funções executivas, ele invalidou a maioria dos instrumentos que avaliam funções executivas, né, o que revelou para a gente marcada rigidez e oposição à realização das atividades relacionadas a alguma repetição ou algum feedback negativo, né? Então, a gente pode perceber também, né, uma marcada intolerância à frustração, resistência ao cumprimento das regras pré-estabelecidas, né, para aquela atividade. E aí, mais especificamente, no instrumento Wisconsin, ele apresentou o episódio, que é um instrumento de classificação de cartas, então a gente dá esse feedback para o avaliando, né, de certo ou errado. Ele apresentou o episódio de birra, aumento das estereotipias, choro, agressividade, devido à carga emocional que esse feedback gerou, né, nele, no Jota. Mas depois que ele conseguiu se acalmar, que a gente fez todo, né, um trabalho para isso, ele conseguiu verbalizar todas as possibilidades de associação, né, dessas cartas. Apesar da gente ter interrompido o instrumento, a gente pôde perceber que ele conseguiria sim, se esse feedback negativo não gerasse essa carga emocional tão grande nele. Num outro instrumento, né, que avalia funções executivas, no FDT, ele é um instrumento composto por 4 partes, que tem um teor de repetição, né, não são exatamente a mesma coisa, mas tem esse teor de repetição. Ele também não conseguiu realizar até o final, né, ele conseguiu verbalizar, né, ele não teve episódios de birra e etc., mas ele conseguiu verbalizar que ele não conseguiria mais fazer aquele instrumento. Ele realizou apenas a primeira parte. Pode passar. Porém, no subteste dígitos do instrumento VISC-4, que avalia mais especificamente memória de trabalho, ele apresentou bom desempenho. E também no Cubos, que avalia planejamento e resolução de problemas, né, que são subcomponentes das funções executivas, ele ficou com desempenho ali médio inferior, que denota certa dificuldade. Então, as funções executivas, né, no geral, elas são claramente afetadas, né, devido a esse comportamento disfuncional, característico também do transtorno, né, do TEA, como agitação, desmotivação, falta de concentração e atenção, o que impactou diretamente o desempenho no instrumento e impacta, né, o desempenho em diversas atividades, sejam elas escolares ou cotidianas. Na avaliação da atenção, J apresentou grande dificuldade, né, em todas as partes do instrumento BPA, a bateria psicológica para avaliação da atenção. O instrumento é dividido em 3 partes, né, atenção concentrada, dividida e alternada, e também nos dá uma medida da capacidade atencional geral. Mas a gente pode perceber novamente essa influência da resistência, né, e da agitação, impactando diretamente o resultado. Porém, nesse instrumento especificamente, ele também conseguiu expressar, né, o seu limite na aplicação. Por exemplo, o BPA ele tem alguns tempos pré-estabelecidos para cada parte do instrumento. Ele não conseguiu realizar a atividade até o final.
mas ele conseguiu, né, externalizar, falando, tia, eu não consigo mais, eu preciso parar, é o meu limite. E aí a gente respeitava esse limite dele, né, e valorizava essa comunicação dele. Ele estava conseguindo externalizar que ele não conseguia mais fazer sem apresentar esses episódios de birra, de choro, de agressividade, o que também já é fruto do vínculo que a gente foi criando, né, ao longo da avaliação. Mas no subteste cancelamento, né, ainda do instrumento VISC, que é um teste que avalia mais especificamente a atenção, né, só que é um instrumento mais lúdico, ele apresentou certa dificuldade, ficou ali no médio inferior. Então a gente pode perceber que basicamente o funcionamento cognitivo dele é ali entre médio e médio inferior, dentro do esperado. Porém, os resultados acabaram sendo um pouco mais abaixo devido a essa influência do fator comportamental. Pode passar. Em relação à memória, né, no subteste informação do instrumento VISC-4 ainda, que avalia mais especificamente a memória de longo prazo, ele apresentou bom desempenho, porém no instrumento Ray, figuras complexas de Ray, que avalia a memória imediata, ele apresentou resultado abaixo do esperado, denotando dificuldade. Porém, ele é um instrumento de desenho. E foi relatado pelos responsáveis, né, que ele não gosta dessas atividades um pouco mais manuais de desenho, de pintura, e costuma não se dedicar a elas. Na praxia construtiva e na função visual, né, também aconteceu essa influência do instrumento de desenho, né, a partir do instrumento BSPG, que é o Bender, e ainda do figuras complexas de Ray. Ele também denotou dificuldade. Porém, um outro instrumento, no subteste cubos do teste VISC, ele apresentou certa dificuldade, né? Ele ficou ali um pouquinho abaixo da média, mas nada muito incomum, né? Pode passar. Já na avaliação das habilidades escolares, pelo instrumento SSRS, quando respondido pelo J, né, na autoavaliação, ele apresentou um repertório de habilidades sociais satisfatório e altamente elaborado, né, o que indica essa falta de percepção dele, muitas vezes, sobre sua dificuldade relativa às relações sociais, né, a esse comportamento social. Quando respondido, né, pelos pais, o SSRS, né, ele sugeriu um resultado abaixo do esperado, com resultados insatisfatórios em todos os subitens, né, que são responsabilidade, autocontrole, assertividade, desenvoltura social, cooperação, afetividade e civilidade. E em relação aos problemas de comportamento, tanto quanto respondido pelos pais quanto pela escola, demonstrou indícios de hiperatividade, impulsividade, desobediência a regras e pedidos, ansiedade e baixa autoestima. Essa baixa autoestima, principalmente em relação às atividades escolares, né, e a esse saber, a essa aprendizagem. Ele verbalizava muito que não conseguia, que não dava para fazer, mas muitas vezes, quando a gente insistia um pouquinho, ia para outra atividade, depois voltava, ele acabava conseguindo, né, realizar. Então, essa baixa autoestima mais relacionada a esse processo. Né? E a análise comportamental, então, né, ele apresentou essas oscilações de humor frente às tarefas propostas, né, ao mesmo tempo em que se negava e se mostrava opositivo, né, em relação a muitas atividades. Por vezes, ele verbalizava que não queria fazer, mas que, se precisasse, ele ia colaborar, né, realizando as atividades de modo mais desleixado, não tão empenhado assim. Então, foi relatado desatenção também, né, não conseguindo focar nas atividades, além de agitação, ele levantava bastante durante a avaliação e possuía, né, esse traço mais hiperativo. Impulsividade, dificuldade em respeitar regras e pedidos. Pode passar. Baixa tolerância à frustração, né, mostrando muitas vezes desagressivo. Considerável oposição ao que lhe era proposto, né, ao que lhe era solicitado, e principalmente aquelas atividades mais relacionadas e mais parecidas, né, com as atividades escolares, estereotipias, né, motoras, o flapping e vocal também, e ideação suicida. Mas é válido a gente lembrar, né, que ele estava passando por um momento de alteração significativa na rotina, né, um momento estressor significativo a partir do divórcio dos responsáveis, e que ele também era acompanhado por psicólogo, né, além da avaliação neuropsicológica, ele também realizava suas sessões de terapia.
Então, a gente pôde perceber que ao longo das sessões, né, a partir da criação desse vínculo, o Jota se mostrava, sim, mais colaborativo, ele negociava, mas ele conseguia externalizar, né, esses seus sentimentos, externalizar o limite dele, as emoções e sensações que surgiam, né, ao longo da aplicação dos instrumentos. E o que foi bastante positivo, né, que a gente foi conseguindo avançar na avaliação, né, e chegar ao final dela a partir, né, dessas idas às outras salas, desses momentos mais lúdicos e desse vínculo que a gente foi criando ao longo das sessões. Em relação às escalas de autismo, né? Na CARS, ele apresentou um comportamento distinto do esperado em 12, né? Aproximadamente 85,7% dos 14 domínios totais da escala. E na ATA, ele apresentou um comportamento distinto do esperado em 20, aproximadamente 87%, dentre os 23 domínios totais, né? O que serviu para a gente confirmar esse diagnóstico e melhor caracterizar esses traços autísticos, né? Que quais foram? Durante a avaliação, essas duas escalas, elas são feitas através de entrevistas com os responsáveis. Então, a gente conseguiu caracterizar o transtorno no momento atual do Jota. Então, ele apresentava, né, essa indiferença um pouquinho nas relações sociais, reação emocional exacerbada, ele se dava melhor, né, conseguia interagir melhor com o adulto, mas com crianças da sua idade não. Ele apresentava essas estereotipias, né, bem marcadas, o flapping de mão e uma estereotipia vocal, principalmente os pulos também, né, principalmente em momento de extrema felicidade ou de extrema irritação, né, quando ele era contrariado ou quando se frustrava de alguma maneira. Essa resposta a mudanças, né, alteração na rotina, gera um pouco de conflito às vezes, rigidez e seletividade para comer, principalmente na consistência dos alimentos, essa reação exacerbada ao barulho, por vezes ele não atende a comandos e não responde a solicitações, mas se a gente for insistindo um pouquinho, ele atende. Ele consegue sim olhar nos olhos, foi relatado também que ao longo do desenvolvimento, né, isso era um pouco mais difícil, mas que no momento da avaliação ele já mantinha esse contato visual, não demonstrava, né, essa sensação de dor, né, uma ansiedade exacerbada, não fazia uso considerável, né, da linguagem não verbal, apresentava marcada agitação, estava sempre em movimento, né, sempre se mexendo, apresentava algumas birras, né, alguns episódios de birras quando contrariado, intolerância à frustração, interesses específicos, né, que a gente já falou um pouquinho, dificuldade para dormir, hiperatividade, porém, né, essa parte cognitiva dele se encontra preservada, né, porém afetada por essas questões comportamentais e pela falta de interesse, às vezes, em algumas atividades que tenha relação mais direta com atividades da escola, né. É válido ressaltar também que ele aprendeu a ler com 4 anos de idade, né, sozinho, e que ele, na época da avaliação, já conseguia ver hora em relógio de ponteiro. Além de todos esses sintomas estarem presentes, né, de maneira um pouco mais distinta desde a primeira infância. Pode passar. Então, né, diante do que foi exposto, o que a gente recomendou a partir da avaliação neuropsicológica? Essa continuidade, né, do acompanhamento psiquiátrico, visando essa manutenção do diagnóstico e nova avaliação do quadro geral, cognitivo, comportamental e socioemocional de Jota, né, o acompanhamento psicoterápico também, tendo como sugestão a abordagem cognitivo-comportamental e buscando intervir nas disfuncionalidades comportamentais de Jota, que quais foram, né, as mais significativas? Impulsividade, comportamento opositivo, desatenção, questões emocionais como tensão, ansiedade, baixa autoestima, frente às habilidades escolares, né? Também a ideação suicida, manter esse acompanhamento psicoterápico e intervir diretamente nisso. Pode passar. A reabilitação neuropsicológica, né, visando estimular a atenção e a aceitação e entendimento frente às responsabilidades e regras a serem seguidas, auxiliando também no planejamento, na organização e na execução das tarefas, nessa intolerância à frustração. E é muito importante a gente enfatizar, né, a importância da reabilitação neuropsicológica, porque o TEA, né, o autismo, ele não é um transtorno degenerativo. Então, né, ao longo do desenvolvimento, a gente consegue sim, né, estimular compensações, formas de lidar, adaptações em relação a essas disfuncionalidades.
né, e fazendo com que ele tenha uma adaptação social funcional, né, com o objetivo de diminuir mesmo esses comportamentos disfuncionais. A gente indicou também a manutenção da mediação escolar e uma postura de acolhimento e inserção de Jota pela escola, né, no contexto da sala de aula e da interação com os outros alunos. E, por fim, né, a gente indicou periódicas avaliações neuropsicológicas, né, com o intuito de avaliar e acompanhar esse progresso, né, essa evolução de Jota, né, ao longo, né, com o passar do tempo. Agora eu vou passar a palavra, né, para o Gabriel e para a Vitória, que são os extensionistas responsáveis pela reabilitação neuropsicológica remota de Jota. Bom dia, gente. Meu nome é Gabriel, sou extensionista estagiário do NEPEM e vou dar continuidade aqui à apresentação do caso do João e falando especificamente de como tem sido a intervenção da reabilitação neuropsicológica. Então, o João realizou a sua avaliação neuropsicológica no final do ano de 2019 e no ano de 2021 ele deu início à reabilitação neuropsicológica pelo NEPEM. Então, a reabilitação neuropsicológica é um processo de intervenção que visa corrigir e maximizar as aprendizagens e reaprendizagens das habilidades cognitivas. No caso do João, ele apresentou na avaliação neuropsicológica dificuldades em lidar com a frustração e também dificuldades com a atenção. E na reabilitação neuropsicológica, a gente visa estimular e trabalhar essas capacidades. Então, o Jota entrou na reabilitação neuropsicológica, que tem acontecido em grupo, através de videoconferência, né? E a reabilitação ela tem o princípio da estimulação cognitiva, então é através do trabalho, através dos exercícios que exigem de certas funções cognitivas, certas habilidades que se desenvolvem, né? Partindo do princípio de neuroplasticidade, né? Na neuropsicologia. Pode passar. Então, a reabilitação neuropsicológica, né, remota, quando feita dessa maneira, à distância, apresenta inúmeros obstáculos, né, como a necessidade de esforços para otimizar a presença do terapeuta e direcionar a atenção do paciente para o momento presente do encontro. Então, acontece que quando... Pode voltar ainda. Então, acontece que quando a gente faz a reabilitação através de videoconferência, né, cada criança que participa da reabilitação que está sendo realizada em grupo está em um ambiente distinto, com estímulos diferentes, né? Então, são diversos fatores ali que podem distrair a criança. Então, um desafio que aparece é de manter a atenção da criança na atividade que está sendo proposta, se torna algo muito mais complicado quando feito dessa maneira do que quando a gente está num ambiente comum, né, presencial. Então, pode passar. Então, nós encontramos desafios quanto aos tipos de atividades que nós podemos trazer para a reabilitação. Quando nós fazemos a reabilitação de maneira presencial, nós podemos ter uma preparação anterior de materiais que nós vamos utilizar e desenvolver alguns materiais para trabalhar com as crianças. E quando a gente faz isso através de videoconferência, a gente tem essas variedades reduzidas, né? Por conta de todo o trabalho que teria que ser feito. Quando a gente faz isso presencialmente, nós podemos preparar a atividade, caso a gente, por exemplo, traga uma atividade, né, proposta que faça com que a criança tenha que ela mesma preparar. Isso acaba fazendo com que se torne mais trabalhoso para a criança, né? E sem levar em consideração também o tempo reduzido que a gente tem para fazer os encontros virtualmente, né, comparado com quando a gente faz isso presencial. Então, nós também encontramos dificuldades quanto à familiaridade que os pais e as crianças têm com as tecnologias, né? Foi algo muito novo para muita gente ter que lidar com esses aplicativos de videoconferência e saber como utilizá-los, né? Então, exige que tenha esse conhecimento prévio, né? De saber como utilizar, como saber abrir a câmera e desligar o microfone,
né, quando queira falar, e isso se torna um desafio, exige um certo aprendizado de utilizar esses recursos tecnológicos. E não só os pais apresentam, mas também as crianças, algumas vezes. E frequentemente nós encontramos dificuldades técnicas, né, quanto à conexão, à estabilidade que cada criança tem. Por exemplo, a conexão com a internet pode oscilar ou pode cair, também faltar energia, e tudo isso acaba envolvendo, né, e interfere na dinâmica das atividades que estão sendo propostas. E também se aparece para a gente como um desafio as dificuldades, né, com o engajamento que cada criança tem, por conta de elas estarem em um ambiente diferente que podem ter interferências distintas. Então, a orientação que nós damos aos responsáveis é que a criança esteja em um espaço silencioso, né, adequado para a realização da sessão, e que ela esteja sozinha, né, mas nem sempre é possível cumprir com isso, por diversas questões, né? Então, isso aparece como um desafio para a gente e é bem frequente na reabilitação remota. Pode passar. Bom, nós temos mais desafios, há um controle sobre o menor controle, né, da nossa parte sobre o comportamento da criança. Então, a gente precisa contar com uma participação intensa dos responsáveis para que a gente consiga fazer com que o processo que a gente está trazendo aconteça, né? Então, muito mais do que quando é presencialmente, a participação dos responsáveis se mostra ainda mais fundamental, né? Quando a gente trabalha e desenvolve qualquer intervenção com crianças, o trabalho que a gente faz não é somente um trabalho com aquela criança, né? Mas é um trabalho que envolve toda a família. E quando a gente faz essa intervenção remotamente, ainda mais, né? Porque a gente precisa que os pais auxiliem a criança com o que ela precisar, caso ela tenha algum problema técnico ou outras questões que possam aparecer. Às vezes acontece que os pais intervêm em momentos que não é necessário que eles tenham essa presença, né? Então isso também acaba sendo uma dificuldade, porque a gente precisa que a criança esteja atenta às atividades que estão sendo propostas. E mais pessoas ali no mesmo ambiente que ela pode acabar distraindo. Então nós temos que encontrar esse equilíbrio, né? Entre ter a presença dos pais para manter a criança participando, ao mesmo tempo que esse pai, essa mãe presente não se torne um estímulo distrator, né? Pode passar. Então, por outro lado, nós temos oportunidades, né? Quando nós realizamos os encontros online, nós evitamos o deslocamento da moradia até o ambiente físico onde a sessão ocorreria, né? E para algumas crianças isso pode aparecer como uma oportunidade, né? Caso fosse realizado presencialmente, seria uma dificuldade. Por outro lado, caso tenha as condições necessárias de dispositivos e conexão com a internet, isso torna uma oportunidade para a presença da criança na sessão, né? Pode passar. Nós também podemos explorar mais jogos virtuais, né, utilizando ferramentas lúdicas para trabalhar com as atividades de estimulação. Por exemplo, nós podemos fazer uso de jogos que são particularmente desenvolvidos para essa proposta da reabilitação, que, como por exemplo é o Lumosity, né, um aplicativo que já é bem famoso, né, e que a gente pode utilizar para essa proposta de estimulação. E também as crianças se sentem confortáveis, né, que em alguns momentos elas podem desligar a câmera, elas podem ligar o microfone, e vice-versa, quando elas se sentirem à vontade. Então, existem algumas atividades que a gente propõe que é necessário com que a criança ligue a câmera e apareça e participe, né? Quando, por exemplo, nós propomos atividades que nós precisamos desse retorno da criança, do que ela está fazendo, se ela está fazendo como a gente propôs, ou se ela não entendeu muito bem a proposta, está fazendo de um jeito um pouco diferente. Então, a gente precisa desse retorno. E, por outro lado, também nós temos atividades em que as crianças precisam interagir entre elas, né? Então, por exemplo, atividades que a criança precisa identificar expressões faciais das outras e também fazer mímicas para que as outras crianças consigam adivinhar, e também fazer leitura labial quando elas falam alguma frase com o microfone desligado. E todas essas propostas, né, a gente desenvolve no sentido de serem atividades
que estimulem as funções que precisam ser trabalhadas nas crianças, né? Todos os grupos de reabilitação são grupos heterogêneos, né, que envolvem crianças com diversas demandas distintas e elas têm em comum dificuldades de aprendizagem, né? Então nós pensamos, pode passar. Então nós pensamos em trazer propostas que não se assemelhem tanto, né, às atividades que elas fazem na escola, visto que isso já acaba sendo um fator de resistência para que elas façam a atividade propriamente, né? Tendo em vista esses obstáculos, o período de reabilitação criou uma demanda pela pesquisa e a criação de novas dinâmicas, né? Tecnologia de reabilitação, o que implicou um processo de feedback e de construção coletiva entre os extensionistas, as crianças responsáveis. Então, não somente a gente deve levar em conta aquilo que acontece durante a sessão, mas também o que acontece depois da sessão, né? O que é que a criança vai falar para o responsável, que retorno ela vai dar, se ela realmente está gostando das atividades que estão sendo desenvolvidas e como está sendo esse processo para ela, né? Então, a gente precisa de um retorno muito mais ativo dos responsáveis do que seria se fosse presencialmente. Pode passar. E nisso a gente entra, né, na importância da participação da família, né, que, como eu já falei anteriormente, a família tem sido ainda mais importante agora do que já era anteriormente, né? Então, a família é importante porque as crianças se mantenham atentas, seguras durante cada sessão, né? E também a gente depende da família para que esse processo ocorra. Então, não é uma coisa unidirecional, né, que vem da gente para a criança, mas é algo que envolve a família. Então, tanto a família quanto nós, extensionistas que estamos realizando esse trabalho, somos fundamentais para que a gente consiga. Então, é um trabalho conjunto para que a gente consiga desenvolver essa intervenção da forma mais adequada possível, né, nesse momento que a gente está vivendo. Pode passar. Então, ela exerce um papel importantíssimo, né, na vida da pessoa autista, já entrando especificamente no caso do João, ao longo de todo o seu desenvolvimento, né? Então, seja a interpretação que a gente tenha a partir da perspectiva de um sujeito ativo, um sujeito passivo, a psicoeducação ela se torna fundamental para que a gente consiga realizar esse processo de intervenção, né? Pode passar. Então, agora a gente vai falar especificamente de como tem sido esse processo para o João, como ele tem reagido, né? E a reabilitação, né, remota teve início em março desse ano e ela tem se desenvolvido ao longo das semanas, né, com encontros que acontecem uma vez por semana. E na primeira sessão, que foi organizada para acontecer em grupo, o João está presente num grupo de 5 crianças. E a primeira sessão foi realizada com o intuito da gente se conhecer, né? Tanto nós extensionistas quanto as crianças se conhecerem. Então a gente propôs uma atividade de interação, né? Que as crianças teriam que conversar e fazer uma dinâmica de apresentação, para que elas se familiarizem e aos poucos irem conhecendo a gente e as outras crianças com quem elas vão conviver virtualmente durante as semanas seguintes, né? Então essa foi a proposta da primeira semana e nessa semana o João apresentou muita resistência, né? Ele se negou a participar, ele se sentiu muito ansioso e ele teve pouco interesse nas atividades que a gente propôs. Teve um momento que ele relatou que o coração dele estava gelado de tanta atividade, de tanta ansiedade que ele estava sentindo para poder realizar a atividade que a gente estava propondo, né? E pode passar. E na semana seguinte, a gente viu que o João se ausentou, né? Nas 5 sessões seguintes, né? Isso aconteceu durante as 5 semanas que se sucederam à primeira sessão. Então, nós marcamos uma reunião com os responsáveis para a gente conseguir entender o que estava acontecendo, quais eram as dificuldades que ele estava apresentando, como ele ficou depois da sessão, para que a gente conseguisse entender e traçar estratégias específicas, né, que o caso do João estava requerendo da gente. Pode passar.
Então, nós tivemos essa primeira reunião com os responsáveis, e o objetivo foi de estabelecer uma relação positiva, a gente se apresentar para os responsáveis, também conhecê-los, e para que a gente pudesse escutar o que eles tinham a dizer sobre como eles imaginavam a proposta da reabilitação, como eles entendiam que isso poderia ser positivo para o filho deles, e como a gente poderia pensar em conquistar, né, o João e sua participação nas sessões, porque a reabilitação funciona muito melhor quando o interesse é intrínseco, né, quando isso parte da criança e não quando aparece como uma obrigação, né, como geralmente são as tarefas escolares e que a criança faz, muitas vezes sem saber por que está fazendo aquilo, simplesmente porque um adulto disse para fazer. Então, a ideia foi da gente pensar em maneiras da gente conseguir conquistar a participação do João e fazer com que a reabilitação fosse um espaço que ele gostasse de estar, né, para que a gente conseguisse trabalhar, né, a estimulação das funções necessárias. Então, nós conversamos com os responsáveis, falamos da importância da reabilitação, as perspectivas que ela poderia dar ao João a longo prazo. Pode passar. A partir disso, a gente conseguiu criar uma compreensão mútua, né, entre os familiares e os extensionistas a respeito do processo que a gente estava desenvolvendo. Os pais se mostraram o tempo todo colaborativos e ajudaram a gente a descobrir os interesses atuais do João. No momento que ele realizou a reabilitação, melhor dizendo, no momento que ele realizou a avaliação neuropsicológica, ele mostrou bastante interesse, né, por ventiladores e por ar-condicionado, né? E a gente viu que de lá para cá, os interesses dele, ele começou a mostrar interesse em planetas, em carros e também em datas, né? Esses interesses são bem específicos, não são uma coisa alheia, sabe? É tipo o planeta, né? Mas assim, é o planeta que tem a característica específica que nenhum outro planeta tem. É um planeta do João. Da mesma forma, e datas, né? Não é qualquer data, não é qualquer carro, né? É um carro específico que tem a ver com as pessoas que estão no círculo dele, né? De alguma forma, todos os interesses que os pais relataram, que a gente conseguiu constatar, eles disseram que sempre tem que ter um toque específico. Então, nós combinamos com os pais de ter um acordo de que a gente, na sessão seguinte, ia tentar mais uma vez a presença do João. Pode continuar. Então, na semana número 7, foi a segunda sessão do João. E a partir da reunião que a gente teve com os responsáveis, descobrindo os interesses do João, a gente desenvolveu a atividade que a gente denominou Mundo Ideal. Essa é uma atividade criativa que estimula funções como meta-representação, linguagem, e a gente desenvolveu essa atividade levando em conta os interesses dele e também considerando as funções que outras crianças do grupo precisam estimular. Então, essa atividade funciona da seguinte maneira: a gente pede para as crianças imaginarem um planeta e elas têm que, na imaginação delas, pensar como é esse planeta. Então, na primeira etapa dessa atividade, a gente propõe que a criança imagine como esse planeta se caracteriza fisicamente, né? Para ajudar a criança a desenvolver isso. A gente faz perguntas como: esse planeta tem montanhas? Esse planeta tem água? Ele é quente? Ele é frio? Ele fica perto do Sol? Ele fica longe do Sol? Qual é a cor do céu? Se tem animais? Se tem uma civilização que habita esse planeta? E assim as crianças vão elaborando o seu próprio planeta. E na segunda etapa, a gente pergunta para a criança como seria se os seres humanos tentassem se aproximar desse planeta, se eles tentassem pousar nesse planeta, como seria isso para a espécie humana, né? E se os seres humanos se dariam bem com os alienígenas, se eles conseguiriam colonizar aquele planeta, se ele não fosse habitado, e como seria essa relação, né, entre o planeta que eles criaram e os seres humanos.
E a terceira etapa, a gente pede para a criança contar uma história que aconteceu nesse planeta. Pode envolver os seres humanos que estão nesse planeta, os alienígenas que vivem nesse planeta, e como seria isso, né? Pode ser uma história, né, entre indivíduos, ou pode ser uma história que envolva muitas pessoas. Então, a partir disso, né, as crianças mostraram bastante interesse nessa atividade, e não só o João, né? E, particularmente, o João ele desenvolveu um planeta que era inóspito, né, que não conseguia abrigar vida, que não tinha plantas, né, tinha chuva ácida e, enfim, os seres humanos tentaram colonizar esse planeta e eles não tiveram sucesso porque é um planeta muito inóspito. Eles só conseguem ficar lá por alguns momentos e depois eles precisam sair, né? Eles precisam de trajes especiais para conseguir entrar naquele planeta. Ele foi nos dando vários detalhes, né, a partir das nossas questões que a gente colocava. Então, depois dessa sessão, a gente viu que surgiu um vínculo bastante próspero do João com a proposta e a gente partiu para a sessão seguinte. Pode continuar. Então, na sessão seguinte, a gente introduziu atividades que não são, em primeiro lugar, né, construídas a partir dos seus interesses, né, que estão previstas no nosso cronograma padrão. E, como resultado, a gente viu que teve muita resistência por parte do João, né, e um baixo engajamento para realizar as atividades, que estão diretamente relacionadas à frustração. Particularmente nessa sessão, a terceira atividade que a gente propôs foi uma atividade de jogo da memória. E o João se mostrou bastante resistente em participar. Em alguns momentos ele se mostrou desatento, porque ele não sabia que era a vez dele de escolher um par de cartas para virar, né? E a gente viu que a participação dele foi decaindo, conforme ele viu que outras crianças estavam acertando os pares de cartas e ele não tinha acertado nenhum. Então, a gente conseguiu observar que aquilo que foi constatado na avaliação neuropsicológica se repetiu, né, com uma baixa tolerância à frustração depois desse tempo. Pode passar. Então, na nona semana, nós realizamos atividades de circoterapia. Nessas atividades, utilizando das técnicas, né, circenses, que pegam bastante das técnicas das artes cênicas, para desenvolver atividades que não fossem tão parecidas, mais uma vez, com as atividades que são feitas na escola, uma vez que a tendência é que as crianças com dificuldade de aprendizagem do grupo apresentem resistência, né, a esse tipo de atividade, né, que envolvam caneta, papel, desenho e atividades que geralmente são feitas na escola, né? Então, antes do início da sessão, ele mostrou grande resistência em participar. Ele não prestou atenção no vídeo que a gente mostrou na primeira atividade e se mostrou bastante negativo e resistente, né, em participar das atividades seguintes. E apenas na última atividade a gente viu que teve uma melhora dessa participação e desse engajamento nas atividades. Agora a Vitória vai continuar. Oi, bom dia. Pode voltar para o slide anterior, por favor? Eu gostaria de falar mais um pouco sobre essa sessão. O que eu acho importante frisar nessa sessão é que essas atividades de psicoterapia, elas são muito interativas, e a criança, ela precisa ficar com a câmera ligada. E o João, né, desde a primeira sessão, ele demonstra uma resistência muito grande, né, a se exibir na câmera. Ele demonstra uma ansiedade muito grande a que as outras pessoas vejam ele. Então, ele raramente, só nos momentos que ele se sentia mais confortável, ele ligava a câmera. E nessa sessão, as crianças precisavam ligar a câmera, né, para realizar atividades de malabarismo. E isso fez com que ele ficasse muito ansioso, além de uma ansiedade que ele tem já com atividades que envolvem papel e caneta, atividades que lembram a escola, são atividades pelo qual ele já tem muita resistência. Então, a primeira atividade foi um malabarismo com papel, e ele demonstrou uma resistência imensa, porque ele não queria manipular o papel, né, manipular o caderno dele para realizar a atividade. E a segunda era com sacolas, e dado o interesse dele, né, que a gente já citou da avaliação neuropsicológica,
do ventilador, ele começou a querer brincar com as sacolas e ventilador. Então, assim, nesse momento, a participação dos responsáveis do João foi de extrema importância, né, para que a gente conseguisse controlar esse comportamento dele, acalmar ele novamente e não se colocar em perigo, tanto nos momentos em que ele fica muito ansioso, tanto quanto nos momentos que ele fica muito empolgado, né, porque ele tende a tomar atitudes muito impulsivas. Então, nessa sessão, em especial, em todas as outras, a participação dos responsáveis foi insubstituível, e a resistência foi amenizada na última atividade porque a gente pediu que as crianças trouxessem um objeto do interesse delas. Então, o João, ele pegou um objeto que era do interesse dele, né, no caso, um relógio. Ele já demonstrou esse interesse com datas, com tempo, e ele se sentiu confortável para espontaneamente ligar a câmera nesse momento. Então, aqui se ressalta os 2 pontos principais da nossa apresentação, que é a importância da participação dos responsáveis, né, no processo de reabilitação das crianças em geral, e principalmente das crianças autistas, e a necessidade de utilizar coisas que já são do interesse das crianças para que elas se sintam mais confortáveis nas sessões. Então, na sessão 10, por favor, pode passar. Então, por conta disso, né, por conta da grande resistência que a gente teve nessa sessão anterior, para tentar trazer um pouco de volta o João ao nosso vínculo com a reabilitação, nós pedimos que um dos responsáveis dele tivesse presente na sessão seguinte, realizando uma das atividades favoritas que eles já costumavam fazer juntos, que era uma atividade de criar histórias e fazer desenhos, ilustrar essas histórias ao mesmo tempo, né? Isso foi uma grande mudança que ocorreu da avaliação neuropsicológica do João para a reabilitação neuropsicológica, porque os responsáveis dele viram essa dificuldade e começaram já a trabalhar isso, trabalhar histórias em quadrinhos com ele, trabalhar essas atividades lúdicas de desenho. E a partir do momento que ele começou a ver isso como uma atividade de lazer com os responsáveis e não de dever, ele começou a achar isso muito mais interessante. Então, a gente conseguiu trazer essa atividade de desenho e história para a sessão de reabilitação. E, surpreendentemente, só pelo desenhasse, que era o que a gente pensava que ia acontecer, que normalmente era o que acontecia na dinâmica entre eles. Ele se sentiu confortável, ele mesmo desenhou as coisas que a gente pediu, e ele apresentava alguns comentários um pouco resistentes, né, na hora de desenhar, apesar de participar, mas esses comentários diminuíram bastante quando ele pôde desenhar um animal do interesse dele, né, que, como nós dissemos também na avaliação, ele demonstrou que tinha interesse por animais da Austrália, e isso se manteve. Então, a partir dessa sessão, nós conseguimos captar o interesse do João, e nas demais atividades do dia, né, porque nós fizemos mais 2 atividades depois disso, o João se manteve bastante colaborativo e interessado, só pelo fato de, na primeira atividade, a gente ter puxado algo do interesse dele. Pode passar, por favor. Apesar disso, o João se ausentou nas 2 sessões seguintes, né, e nós tivemos que agendar uma nova reunião com os responsáveis. Pode passar, por favor. Nessa segunda reunião com os responsáveis, nós tínhamos como objetivo fazer uma manutenção, né, de uma relação positiva com esses responsáveis e escutá-los. E o que nós escutamos deles foi que havia um medo muito grande, né, de que essa resistência comportamental do João prejudicasse o andamento das sessões, prejudicasse as outras crianças. Então, nós começamos a estabelecer uma psicoeducação acerca desse processo de reabilitação, tratando da importância, né, da frequência e da rotina das sessões de estimulação para a criação do vínculo com a criança, porque, principalmente crianças autistas, elas precisam muito de uma rotina, elas precisam que toda semana, naquele horário X, você esteja realizando uma sessão para que ela não encare aquilo como um objeto estranho na rotina delas. Elas se acostumam com aquilo, entendem que toda semana vai ter aquilo, e elas se sentem mais confortáveis. Mas nós não só tratamos dessa importância da rotina, mas fizemos uma psicoeducação acerca do processo da criança dentro da reabilitação também, né? Porque o João, ele tinha esse comportamento resistente, mas era algo esperado, né, a partir da nossa avaliação e natural nas primeiras sessões, enquanto ele criava esse vínculo ainda, e ele não prejudicava
a sessão das outras crianças, não prejudicava a reabilitação das outras crianças, porque toda criança ali tem alguma dificuldade, tem alguma coisa em que trava um pouco e a gente precisa dar um pouco mais de atenção para essa criança. E o João exigia que em determinados momentos a gente desse um pouco mais de atenção para ele, mas em outros momentos outras crianças também exigiam, e faz parte do próprio processo de reabilitação das nossas crianças, né? Aprender a conviver com essas diferenças e aprender a lidar uma com a outra, com as dificuldades uma da outra, e se ajudar dentro desse processo de reabilitação também, né? Principalmente desse processo de reabilitação remota, em que muitas delas estão isoladas socialmente, e a reabilitação se apresenta como um espaço de socialização para que elas possam desenvolver todas as habilidades sociais delas e se sentir um pouco menos sozinhas, né, nesse período. Então, nós fizemos toda essa psicoeducação, tanto a respeito da importância dentro do processo de desenvolvimento das habilidades cognitivas em si, quanto da importância mais afetiva, né, da reabilitação para o João. E nós conseguimos... Pode passar, por favor, o slide. E nós conseguimos que os responsáveis dialogassem muito bem com a gente, né, a partir desse trabalho de psicoeducação, e atualizassem mais alguns dos interesses do João, como carros, morte e justiça. Porque o João, ele se interessa muito em notícias que têm a ver com as áreas de interesse dele. Então, por exemplo, notícias relacionadas à justiça envolvendo carros, notícias relacionadas à justiça envolvendo datas. E esse movimento dele, como criança, né, que possui um diagnóstico de autismo, mas ele tem esse movimento em direção ao mundo relacionado ao interesse dele, que ele quer entender a justiça do mundo, ele quer entender como as pessoas funcionam, como as situações do mundo funcionam, acidentes, consequências, causas e consequências, ele quer entender com base nos interesses dele. E nós conseguimos, né, também, além dessa atualização dos interesses do João, fazer um reestabelecimento do acordo para o seu comparecimento às sessões, com uma maior autonomia durante as sessões, né, com maior distanciamento dos responsáveis para que eles não se tornassem um distrator durante a sessão, e criamos uma nova justificativa para a frequência do João, porque muitas vezes seus responsáveis não sabiam explicar porque ele deveria estar ali, porque é importante frisar que o João ele ainda não sabe do diagnóstico dele, né, então nós precisamos criar uma justificativa para que a criança realmente não apresentasse uma resistência por não saber por que ela deveria estar ali. Então, nós criamos a justificativa de uma educação física para o cérebro, no qual ele desenvolveria mais ainda essa capacidade de atenção, mais ainda essa capacidade de raciocínio, sem ter um discurso focado no déficit, né, e sim um discurso focado na evolução dele. E também fizemos um acordo com os pais para buscar mais os interesses do João, agora com mais esses interesses que eles acrescentaram nessa sessão, durante as atividades. Pode passar, por favor. A partir disso, e devido ao sucesso, né, da atividade Mundo Ideal, na sessão 7, na semana 13, nós criamos a atividade Como Você Faria? E dessa vez nós criamos 3 planetas fictícios, cada um com suas características particulares, e para cada planeta as crianças deveriam responder a uma pergunta, juntas elas deveriam colaborar entre si, dialogar, né, para responder a uma pergunta relativa à sobrevivência nesse planeta, para a gente desenvolver capacidades relacionadas principalmente às funções executivas, né, que é uma das capacidades que a gente quer desenvolver no João e nas outras crianças também. E aí nós criamos o planeta seco, no qual as crianças deveriam se comunicar com a população para procurar água, um planeta gelado, no qual as crianças deveriam descobrir, né, como conseguir alimento nesse planeta, que tinha uma população muito pequena, e um planeta de floresta, que era um planeta com muitos perigos, e as crianças deveriam descobrir como passar uma noite sobrevivendo ali. O João, nesse dia, né, a gente acabou sofrendo um pouco os impactos da reabilitação remota, e ele teve uns problemas de conexão no início dessa sessão, o que fez com que ele apresentasse um pouco de resistência no começo da atividade, mesmo sendo uma atividade do seu interesse. Mas no último planeta, que foi o planeta de floresta, ele já tinha conseguido solucionar esses problemas de conexão, nós conseguimos reintroduzir ele na atividade, e ele apresentou um interesse extremo. E aí, não só quando ele está frustrado, mas também quando ele está muito entusiasmado, muito empolgado, ele tende a apresentar maneirismos, né, a apresentar uma certa hiperatividade,
E foi o que aconteceu nessa sessão. Ele começou a falar ininterruptamente sobre criando dados, sobre esse planeta de floresta, e acabou não abrindo espaço para a participação das demais crianças, né? Ele se fechou naquele raciocínio pessoal acerca do planeta, e nós tivemos um pouco de dificuldade de controlar a hora de cada criança falar para que as outras crianças pudessem participar também, né? E as outras crianças foram interagindo e lidando isso com a forma delas, mas a partir dessa sessão a gente resolveu mudar um pouco o funcionamento da reabilitação para que a gente não precisasse, né, interromper nenhuma criança e não criar nenhuma frustração. Então, na semana 14, na semana seguinte, nós iniciamos o estabelecimento de regras na sessão, definindo-se a ordem de participação antes do início de cada atividade. Porque, ao estabelecer regras sociais antes do início de cada atividade, a gente dá para essas crianças que têm uma certa dificuldade, né, de se colocar no lugar do outro, ou de entender a hora de falar, a hora de calar, ter esse controle inibitório acerca do próprio comportamento, a gente dá a elas um material para exercer esse controle sobre si mesmo e sobre o seu próprio comportamento, né, ajudando elas em outras atividades no dia a dia também, né, quando elas passarem para outras situações similares fora da reabilitação, elas podem lembrar dessas regras. Infelizmente, nessa sessão, houve uma nova ausência do João, que dessa vez foi justificada por um dos seus responsáveis, mas na semana 15, pode passar, ele veio novamente, né, conseguiu solucionar essa questão, ele veio novamente, e nós decidimos por realizar atividades gerais de reabilitação, mas iniciando a sessão com um quiz específico do interesse de cada criança. E esse quiz não é uma atividade exatamente delineada para o João, mas foi uma atividade em que a gente conseguiu pegar um quiz para cada criança. No caso do João, como ele tem esse interesse em planetas, a gente pegou um quiz de astronomia. E mesmo ele tendo iniciado a sessão muito resistente, quando ele viu que a temática do quiz era interessante para ele, ele começou a se mostrar mais colaborativo com a gente. E a partir disso, esse autoengajamento, essa proatividade, esse comportamento colaborativo que ele começou a ter a partir do quiz, e gradualmente a partir do quiz, né, a cada pergunta ele começou a ter um comportamento um pouquinho melhor, ele manteve esse comportamento mais colaborativo durante as demais atividades. Que era o que eu estou dizendo, uma atividade que envolve uma certa interação, porque a criança precisa ficar com a câmera aberta. Isso não foi um problema para ele no dia, né? O que foi uma vitória, né? Uma conquista na reabilitação do João. E a atividade Minha Vida, que visava pensar sobre a rotina de cada criança, né? Então, nós concluímos que basta iniciar a sessão com uma atividade do interesse de João para criar um vínculo dele com o processo de reabilitação, com a sessão, com a gente, com as outras crianças, para que ele se engaje ao longo de toda a sessão. Então, a gente não precisa trabalhar só em cima dos interesses dele, a gente precisa simplesmente estabelecer esse vínculo a partir dos interesses dele. E a partir daí, ele já colabora com a gente em outras atividades. Pode passar, por favor. Então, na semana 16, João foi o primeiro a entrar na sessão. Pela primeira vez, ele não entrou junto de um dos seus responsáveis, né, que era o que acontecia nas semanas anteriores. Ele entrava junto de um dos seus responsáveis e depois esse responsável saía. Dessa vez, ele entrou sozinho e usando um fundo temático para sua imagem de fundo, né, a gente faz as sessões no Google Meet e ele conseguiu achar um fundo que era no interesse dele. E após esse encontro, o responsável pontuou que esse fundo fez com que ele se tornasse mais participativo tanto na escola quanto na reabilitação, né? Ele apresentou um comportamento colaborativo e amigável ao longo de todo o encontro, demonstrando interesse pelo extensionista e pelas atividades. Então, esse encontro, o encontro da semana 16, foi um encontro em que João ele fez muitas perguntas acerca tanto dos extensionistas, né, perguntas pessoais, quanto acerca das atividades, quanto acerca das outras crianças, demonstrou um movimento dele de interesse intrínseco por aquele momento da reabilitação e pelas pessoas que estavam ali presentes, né? Pode passar, por favor. Então, a partir disso, a gente, além desses dados de observação da evolução do João ao longo das sessões, a gente obteve o feedback dos responsáveis do João. Esse feedback, ele foi obtido a partir da 10ª sessão de reabilitação, né? A gente ainda não passava esse formulário antes. E a partir dessa 10ª sessão, inicialmente, os responsáveis tiveram um movimento de dizer que João começou a se mostrar mais predispostos a participar de atividades que não desejava,
e depois houve uma espécie de retorno, assim, em que eles não perceberam mais nenhum ganho, mas que apesar de não querer participar, o João acabava se envolvendo ao longo das sessões. Então, nesse começo, a gente ainda estava criando o vínculo, né, e as mudanças eram muito sutis, muito pequenas, mas nas últimas semanas de feedback, né, dessas últimas semanas de reabilitação mesmo, pode passar, por favor, o slide, os responsáveis informaram que João tem sido mais cooperativo e tolerante àquilo que não é do seu interesse, também fora das sessões de reabilitação, né? Ele tem demonstrado uma menor resistência comportamental a atividades que não são do seu interesse imediato. Eles também perceberam maior envolvimento, imersão e menor resistência de João durante a participação das atividades de reabilitação, ilustrando, né, a partir desses feedbacks, o vínculo que nós já havíamos observado que João criou com o processo. Pode passar, por favor. E as conclusões que nós tiramos dessa experiência de 16 semanas foram, em primeiro lugar, a importância da avaliação neuropsicológica para traçar o perfil do caso e fazer as recomendações terapêuticas efetivas, né? Foi muito importante a gente conseguir saber desse perfil mais comportamental das dificuldades, né, dos déficits do João, para a gente poder lidar com isso, pelo que é uma deficiência muito mais comportamental do João durante as sessões. A gente conclui também que o espaço de reabilitação neuropsicológica tem sido importante para promover o desenvolvimento da socialização no período de isolamento social, né, porque essas crianças, elas têm tido déficits no desenvolvimento social por falta realmente de interação social. O espaço da reabilitação foi citado pelos pais como um espaço que era importante para o João socializar realmente, ver outras crianças, ele se sentia um pouco sozinho. A participação e contato com os responsáveis é fundamental e foi, durante esse processo, indispensável para o processo de reabilitação das crianças com TEA, mais ainda quando feito remotamente, porque a gente precisa, né, as crianças com TEA, quando apresentam um comportamento um pouco mais hiperativo, a gente precisa ter um certo manejo presencial comportamental para a segurança da própria criança, e o interesse, né, e dedicação dos pais a colaborar conosco foi essencial durante esse processo. E a construção gradual do vínculo terapêutico mostrou-se decisiva para o processo de reabilitação do João. Então, nós conseguimos estimular o João cognitivamente só a partir do momento em que nós já tínhamos criado um vínculo com ele e ele se mostrava cooperativo com a gente no processo, porque enquanto ele ainda não tinha esse vínculo, a gente não conseguia chegar até ele o suficiente para realizar uma estimulação cognitiva. Então, primeiro, nós tivemos que partir desse vínculo, dessa estimulação social, para a gente depois conseguir trabalhar as outras coisas com a colaboração do próprio João. O que foi visto também durante a avaliação, né? A partir desse vínculo também, né? Que é essencial para todos esses processos, né? Avaliação e reabilitação. Sim, com certeza. Pode passar, por favor. Nós também podemos avaliar a eficácia da reabilitação neuropsicológica, mesmo que remota, e com todos os seus desafios. Mesmo com essa reabilitação remota e com todas as dificuldades, muitas vezes de conexão, muitas vezes de material, o João, ele apresentou uma redução da resistência comportamental importante ao longo desse processo de reabilitação. Foram observadas mudanças visíveis pelos responsáveis no comportamento das crianças, né, e principalmente nesse caso em específico do João. E as estratégias desenvolvidas e o diálogo junto aos responsáveis têm demonstrado bons resultados no processo de reabilitação. Com certeza, se a gente não tivesse essa colaboração dos responsáveis de se comunicarem adequadamente com a gente, talvez a gente não tivesse conseguido ter a ideia de como captar efetivamente a atenção e o interesse do João a ponto de criar esse vínculo, né, tão forte e traçar essa reabilitação para ele. As nossas referências. Nossas referências. Aqui também as mídias do projeto, aqui do Projeto Panda, de extensão, Instagram, Facebook, blog, o canal do YouTube, o nosso e-mail. E aqui as mídias do NEPEM, né? Instagram, Facebook, o nosso telefone e o e-mail. E essa foi a nossa apresentação, gente. A gente agradece, né, a oportunidade de participar do festival, a todos que assistiram também. E qualquer coisa, podem entrar em contato com a gente também pelas mídias sociais.
alguém